Irmãos, abra comigo sua Bíblia. Antes de a gente participar da ceia do Senhor, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 18. Livro de Lucas, capítulo 18. É tempo de praticar compaixão. Compaixão, meu irmão, é uma marca para a igreja esse ano. É o nosso tema do ano. E não é esse tema, não. É tempo de praticar compaixão. As lições do mês todo já estão prontas falando sobre compaixão. Fique atento a elas. A história é a seguinte. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, disse: mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Está escrito. E disse ele: o que está escrito na lei? Como leis? E respondeu ele, e disse: amarás a Senhor teu Deus com o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverá. Porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Respondendo-lhe disse: desce um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de salteadores, os quais despojaram, espancaram-no, e retirando-se, deixaram-o meio morto. Ocasionalmente descia no caminho um certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, e chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um certo samaritano veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe-se as feridas, deitou azeite e vinho, pôs-se sobre o lombo do seu animal, e o levou para a estalagem e cuidou dele. Partiu no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo mais te gastar e te pagarei na volta. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faz o mesmo. Irmãos, é um texto muito pontual e muito famoso. A gente tem música disso, poesia sobre isso, peça teatral sobre isso na igreja. Mas quando olhamos para esse episódio, me salta os olhos entender alguns princípios da compaixão que nós precisamos colocar no nosso coração nesse mês de junho. Eu quero desafiar você nos próximos 30 dias, promover um ato de compaixão por alguém. Aí você pode falar assim: pastor, vou mandar uma oferta de 50 mil para uma pessoa que precisa. Isso não é compaixão, irmão. Envolva-se com um ato de compaixão. Você poderia ir no hospital lá do câncer, com o povo que ajuda lá no hospital. Você poderia ir numa casa de recuperação, ajudar alguém no final de semana. Você poderia pagar o almoço e sentar na mesa com você, um morador de rua. Você pode visitar uma família carente e orar por eles, levando a palavra, doando uma Bíblia, não sei. Peça para Deus usar você nesse ano, nesse mês de junho, para você praticar compaixão. Nós falamos que a igreja, ela precisa estar focada e pautada no amor. É interessante que o conceito de amor que nós temos hoje, que nós carregamos, não é o mesmo conceito de amor que Pedro carregava quando Jesus perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Puxa a sua memória e procure na Bíblia Jesus perguntando a outra pessoa se o amava. Era constrangedor para um homem dizer para um outro homem que o amava em público. Porque o conceito de amor que Pedro carregava com ele era um conceito filosófico de Platão, influenciador até o dia de Jesus. Jesus, ele ainda não era o influenciador nos seus preceitos naqueles dias. Por quê? Porque o reino se manifesta na pessoa de Jesus, mas ele é promulgado por toda a igreja na pessoa do Espírito Santo. Então, para Platão, o amor era a fonte de um desejo. E Sócrates, o discípulo dele, ele alonga esse discurso, levando o entendimento de que com aquilo que você deseja muito é aquilo que você ama. Então Pedro falar para alguns homens que estão à volta dele, que amava Jesus, Jesus foi bem pontual: Pedro, me ama mais do que ama a esses? E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus dá para Pedro uma palavra, dá para Pedro uma ordem. Se você então me ama, Pedro, vai fazer uma coisa: vai cuidar das minhas ovelhas. As ovelhas não são de Pedro. As ovelhas são de quem? De Jesus.
Mas Deus quer usar a vida de quem para cuidar das ovelhas? De alguém que o ama. Se você diz que você ama o Senhor, irmão, você precisa ter no seu coração o cuidado com a prática da compaixão. E o olhar da compaixão, irmãos, não tem a ver com aquilo que eu estou fazendo para que os outros vejam, mas aquilo que eu estou fazendo diante dos olhos do Senhor. Praticar compaixão, irmãos, é muito simples. Quando eu decido amar. A Bíblia diz, Paulo vai escrever a igreja de Corinto, que era uma igreja maravilhosa. A igreja de Corinto era uma igreja maravilhosa. Todos nós se moviam na igreja. Uma igreja cheia de poder de Deus, mas confusa, por falta de ensinamento. E aí Paulo, o apóstolo dos gentios, escreve uma carta. E Paulo, ao escrever a carta, ele tenta ensinar àquela igreja que o mais importante é o quê? O amor. O amor é paciente, não se porta de maneira inconveniente. O amor é benigno. O amor, ele não é sofredor. Mas ainda que eu entregasse meu corpo por sacrifício de muitos, não tivesse amor, não valeria. Paulo vai escrevendo isso e dizendo que o amor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E Paulo fala que o amor jamais acaba. Amor não tem prazo de validade. A pessoa que você amava partiu, foi morar com o Senhor, e você continua amando essa pessoa. Porque nem mesmo a morte pode nos separar do amor, ainda mais do amor de Deus. Agora, o que é interessante é que esse texto de Jesus está sendo interrogado, ele está na dele, está tudo em paz. Você vai perceber que os embates que Jesus tem com os fariseus, os escribas e doutores da lei, eles já começam. Jesus está ali, e ele fala, Senhor, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Faz o que está na palavra. Você está fazendo? Está tudo bem. Eu estou amando o próximo, eu estou fazendo tudo, está tudo beleza. Aí o Senhor fala assim, mas vem cá, mas quem é meu próximo? E Jesus usa o pior exemplo que ele podia usar, o pior exemplo. Desce um homem, saindo de Jerusalém, esse homem desce para Jericó, uma estrada perigosíssima, que nós chamamos de transjordânica. Homens, ladrões ficavam ali de vários povos para assaltarem homens que tinham riquezas e passavam por aquele lugar. Esse homem passa sozinho, ele é roubado. Ele, além de ser roubado, ele é espancado. E aqueles que vão embora deixam ele quase morto. Possivelmente, aquele homem tinha sangramento sobre seu corpo. E ele fica caído no caminho. E de repente, a Bíblia fala que vai passando naquele momento, por aquele mesmo caminho, um sacerdote. Um homem que tinha relacionamento profundo com Deus. Porque, irmãos, se você lê em Levíticos a regra para o cara ser um sacerdote, eu já desistia na leitura. Era uma burocracia tremenda. Segundo, de uma linhagem familiar sacerdotal. E terceiro, precisava ser um homem reconhecido por um grande relacionamento com Deus na sociedade. E esse sacerdote desce. Ele está descendo ao caminho. O texto fala que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso é importante, porque em Jericó não se apresentava sacrifício. Em Jericó não tinha altar de adoração. Em Jericó não se apresentava ofício sacerdotal. Então esse sacerdote se preparou em Jerusalém para ir servir em Jericó. Aquele homem, quando ele se apresentava no altar do Senhor para se colocar disposto a servir a Deus como sacerdote, vinha todo paramentado de sacerdote, cheirando a sacerdote, com jeito de sacerdote, andando igual sacerdote. E ele, no meio do caminho, ele passa e encontra aquele homem caído, meio morto. E o sacerdote olha para aquele moço e pensa, se eu parar e tocar nele, tudo que eu construí em Deus eu perco. Porque um sacerdote não podia colocar a mão em alguém que estava em sangramento, não podia tocar em defunto, não podia carregar uma pessoa moribunda. Ou seja, esse sacerdote optou em ficar com Deus. E o que não tem problema nenhum. Mas ele passa direto. Tem pessoas que, em nome de Deus, abandonaram sua família. Tem pessoas que, em nome de buscar a Deus, largaram sua casa. Tem pessoas que, em nome de fazer o melhor para o Senhor, se afastaram da sua família. A melhor forma de você servir a Deus, irmão, é servindo pessoas.
amando pessoas, cuidando de pessoas. E esse sacerdote aqui tem uma boa desculpa. Eu sou religioso demais para me envolver com gente que está morrendo. Irmãos, esse é o retrato da igreja brasileira. Nós nos tornamos espirituais demais para nos envolvermos com quem está morrendo. Uma vez alguém disse: pastor, ser crente aqui dentro da igreja é fácil, porque se o diabo aparece, você está aqui. A intercessão está aí, os pastores estão aí. Mas o preparo que Deus nos dá aqui dentro, no domingo, é para que a gente possa promover compaixão de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Aqui dentro, irmãos, a gente se traveste de um grande crente. Bota uma roupa bonita, um perfume cheiroso. Chegamos com um sorriso alegre no rosto, porque afinal de contas, um coração alegre aformoseia o rosto. Porém, quando saímos daqui, encontraremos meios mortos. Pessoas que estão arrebentadas pelo caminho. E a gente sai daqui bem, porque recebemos uma palavra profética de que no mês de junho causas vão ser liberadas, processos vão ser resolvidos, a nossa vida financeira vai melhorar, aleluia. Vamos ofertar mais, contribuir mais para missões, amém? Mas quando olhamos, irmãos, para o que está à nossa volta, o caos que nós estamos encontrando dia após dia, entramos numa crise tremenda e pensar: Senhor, de que valeu tanto sacrifício para se travestir de um sacerdote bacana, bonito, que anda como sacerdote, que fala como sacerdote, que carrega a Bíblia igual sacerdote, mas encontra alguém meio morto no caminho e fala: não dá para parar. Não podemos parar. Esse sacerdote, irmãos, ele é a tipificação daquele que olha pela janela e não consegue ver a dor daquele que está abaixo. Por outro lado, o texto fala que no mesmo tempo vem um levita. Esse é diferente, esse é aquele que levanta a mão, que chora, que sente Deus no culto, aleluia, e que ninguém pode pará-lo. É a geração extravagante, aleluia. É aquele que, por ele, para ele, somente dele são todas as coisas. E ele saiu da adoração, porque o levita de verdade só adorava onde? Jerusalém. Já adorou, já prestou culto e está descendo. E quando ele está no meio do caminho, ele encontra o mesmo cidadão arrebentado, destruído. E ele pensa: eu já adorei a Deus, já cumpri o protocolo, já toquei, já cantei, já louvei. E agora? Que pena, vai morrer. As nossas palavras, irmão, um poeta cristão que diz que as nossas palavras não podem ser vãs. Mário Barreto França diz numa poesia cristã de que o problema do crente é que ele é crente quando é mais fácil ser crente. Quando eu olho para a tristeza daquele moço pedindo socorro no meio do caminho, vem um crente, ele pensa: agora vai dar bom. Quer ver um crente? É morte. Irmãos, é muito maravilhoso cantarmos louvores a Deus, darmos grande oferta, semearmos poderosamente em coisas extraordinárias, mas o Senhor só quer que a igreja tenha compaixão esse ano, mais nada. Talvez você não saiba cantar direito, mas possa pegar o morador de rua e levar no barbeiro para cortar o cabelo. Eu conheci uma jovem psicóloga, marido, um bom empresário, que pegava moradores de rua, levava para o condomínio, dava banho no morador de rua, depois levava para o seu apartamento, colocava uma mesa para comer um filé com fritas. Eu me lembro de uma ocasião que a gente saiu para entregar comida para moradores de rua, e uma família que morava embaixo de uma marquise, de uma loja. Aquele povo que gosta de fazer coisa ruim, jogaram gasolina na família e atiraram fogo. Todos se salvaram, mas uma menina de 6 anos estava com um casaquinho de lã. O corpo dela teve queimadura do pescoço até a cintura, totalmente queimada, e ela precisava de tratamento. E eu fiquei pensando assim: Senhor, a prefeitura não vai chegar aqui, porque o negócio da prefeitura é outra coisa. O governo do estado não vai chegar ali, porque é outro negócio. O Senhor só pode contar com a igreja. Só com a igreja. Eu fui convidado para uma reunião na Câmara dos Vereadores.
E eu fui lá para representar a igreja com mais 20 pastores. Irmão, a gente foi enchincalhado lá porque a igreja não paga imposto. E os caras são bons de argumento. E meteram o pau na gente. E aí, eu nem ia falar. Você pode falar? Mas eu não estou preparado, mas varão, deixa Deus te usar. Então, vamos lá. Eu falei assim, vamos fazer um negócio aqui. Eu quero dizer para vocês aqui, vereadores aqui, que vocês fazem um trabalho excelente. Tudo maravilhoso. Aqui são 27 vereadores, nenhum é ficha limpa. Eu já levantei, todos são ficha suja, os 27. Todos ficha suja, nenhum é ficha limpa. Como é que uma cidade que tem 27 vereadores, nenhum é ficha limpa? Legal isso, né? Se puxar aqui também vai dar meio ruim, né? Geralmente os novos vereadores de primeiro mandato são ficha limpa. Eu falei assim, eu vou fazer um propósito aqui. A igreja não paga imposto, mas ela contribui muito mais do que todos vocês já contribuíram na vida de vocês. Quantas DSTs a igreja conseguiu evitar porque ensinou o certo para o seu jovem? Quantos assassinatos foram evitados porque o cara deixou de ser assassino e virou crente? Quantas famílias estruturadas a igreja tem nessa cidade? Quantas cestas básicas a igreja dá? Faço um voto aqui com os pastores. Durante 90 dias não faremos uma assistência social nessa cidade de 1 milhão de habitantes. Esse vídeo rodou na cidade, irmão. Com 40 dias o prefeito me liga e fala, pastor, dá para tirar o decreto? Colapsou a cidade. Eu falei, prefeito, acostuma. Porque o dia que a igreja subir, você vai sentir falta da gente. Sabe o que é interessante, irmãos? A igreja faz e ninguém vê. O publicano foi entregá-lo ao pecador, foi dar a sua oferta e chorava pela oferta que dava. Mas o fariseu levantava as notas maravilhosas e contava e colocava no gasofilácio e batia no peito assim, eu não sou um pecador como esse sofredor. A igreja não faz para ter voto. A igreja não faz para ter reconhecimento na terra. A igreja entende que tudo aquilo que ela semeia na vida daquele que está morrendo pelo caminho vai ser recompensado no céu com o galardão que o Senhor separou para aquele que é fiel ao Senhor. Agora, o levita vai embora. Devia estar carregando um instrumento pesado ou com a voz cansada de cantar muito para Deus. Mas vem um samaritano, coitado. O avacalhado, o do povo mestiço, o que estava debaixo da maldição, segundo os hebreus. Que judeu para cá, samaritano para lá. Samaritano não vai receber nada que é nosso. E Yeshua fez só uma coisa. Ele parou, ele se aproximou, e ele atou as feridas. Colocou azeite sobre a ferida. No Novo Testamento, o azeite é a figura do Espírito Santo. É a unção sendo derramada sobre aquelas feridas. Ele coloca vinho sobre as feridas, porque vinho também era usado como ferramenta medicinal para fechar e cicatrizar feridas que haviam na pele, superficiais. Aquele homem coloca o moço sobre seu animal, desce do animal, vai puxando o seu camelo, o seu cavalo, o seu jumento, não sei o que, pelo caminho, e leva esse moço para uma estalagem, paga a conta. E se ficar faltando alguma coisa, quando eu voltar eu pago o resto. E aí Jesus pergunta, quem para vocês parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o doutor da lei, não tendo coragem de citar o termo samaritano, porque era quase um xingamento, ele fala, aquele que usou de misericórdia. E Jesus mata o problema. Então daqui para frente, saiam daqui e façam o mesmo. A única instituição que pode derramar misericórdia sobre os sofridos é a igreja do Senhor. Porque só pode promover misericórdia quem foi alcançado pela misericórdia. Porque a misericórdia, irmãos, foi a visitação de Deus em não nos dar aquilo que a gente merecia. Lamentações vai dizer o seguinte, Lamentações 2, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então quando eu acordo de manhã, obrigado, porque a tua misericórdia se renovou de novo. Agora eu olho para esse samaritano e vejo, não tem nome, não tem endereço, não tem sobrenome. Talvez não conhecesse de Jesus ainda.
Talvez a chance que esse moço gostaria de ter era estar com Jesus. Esse samaritano nunca foi a Jerusalém para adorar, porque era proibido entrar para adorar. Esse samaritano não cantava louvores em Jerusalém, porque tinha que adorar no Gerezim, que era o monte de adoração para os samaritanos. Mas esse homem fez uma coisa que está faltando muitas vezes em mim e em você: olhar para aqueles que estão morrendo e dizer: agora eu vou socorrer você, porque eu carrego do céu uma palavra de restauração para quem está morrendo. É o tempo, irmãos, da igreja chorar com aqueles que choram. São 30 dias de compaixão. Eu não sei o que você vai fazer, mas Deus vai colocar na sua mão uma compaixão para você promover, para você ajudar. Eu estava em casa lendo um livro do pastor Carlito, que era sobre 40 dias de bondade. E aí me liga o missionário: pastor, meu carro está péssimo, os pneus estão péssimos, a suspensão está arrebentada, ora por mim. Aí eu orei: Senhor, abençoa teu filho, guarda teu filho. Eu não tive coragem de orar pelo carro, porque eu acho que orar pelo carro não vai fazer o carro parar de tremer. Eu já vi Deus curar canela quebrada, agora suspensão partida eu acho que não funciona. E aí, quando eu desliguei o telefone, fiquei meio com vergonha. Falei assim: eu posso dar 4 pneus para ele, mas 4 pneus não vai resolver. E aí liguei para o empresário: você pode dar um par de suspensão para um missionário lá em Rondônia? Ah, posso. Então segura o dinheiro aí, os pares de suspensão você vai dar. E no final das contas ele trocou de carro, irmão. Porque ele pediu oração por ele. Ele falava assim: pastor, eu rodo quase 400 quilômetros por domingo. Irmãos, 400, cuidava de 3 igrejas no domingo, uma às 9 da manhã, aí ele almoçava naquela igreja, andava até as 2 da tarde até uma outra igreja, descansava às 3, tinha culto, acabava o culto às 5, ia até a outra para as 8 da noite, e chegava em casa meia-noite para segunda-feira e para... Eu falei: meu Deus, esse cara é o herói da fé dos nossos tempos modernos. Se eu pudesse, eu botava meu carro no correio e mandava entregar lá para ele, que era mais útil. Sabe o que acontece, irmãos? Deus nos deu tanta coisa. Você tem uma mesa farta, tanque cheio, tanta coisa bacana, tem os seus negócios para cuidar. Deus quer usar a sua vida como sacerdote disso. E eu queria que você pedisse ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude a praticar compaixão esse ano, nesse mês. E que vire uma prática na minha vida. E que eu me torne alguém que pratique compaixão absurdamente. No mês de julho eu vou conversar com o pessoal do Comitê Financeiro de Missões. Conheci um pastor, numa reunião que eu tive, online, que compra no Paquistão caixas de pessoas amaldiçoadas. É mais ou menos assim: se o camarada é de uma caixa amaldiçoada, ele é amaldiçoado, filho, neto, bisneto, tataraneto, e vai todo mundo, e nunca pode sair daquela maldição. E com 10 mil reais, ele compra o chefe da casa e toda a família liberta. E esse camarada, irmãos, é um cidadão simplesinho, lá nordestino, que foi para lá e resolveu praticar compaixão. Porque o cara converte a Jesus, mas não pode ir para a igreja, tem que trabalhar de segunda a segunda, 14 horas por dia para ganhar comida e água no final do dia, ele e a família. E esse irmão já comprou mais de 1000 famílias para o Senhor. Porque quem entrega a vida a Jesus, a igreja brasileira, manda $10 mil, $10 mil para comprar uma família que estava fadada a morrer escrava naquele país, mas com uma só gota do sangue de Jesus e com a compaixão da igreja, milhares de famílias vão ser alcançadas naquele país para a glória de Deus. Tem gente boa demais fazendo coisa que a gente não está vendo. O que é 10 mil reais para você e para a sua empresa não representa absolutamente nada. Mas para aquela família representa uma geração inteira escrava, que aquele pastor vai lá e compra do Senhor e leva para a igreja, e aquela família que sempre foi escravo, aquele patriarca que sempre foi escravo, não sabe nem como ser livre, ele aprendeu assim: o homem do Calvário morreu por você, e agora você é livre no poder que é no nome de Jesus. Deus vai levantar homens aqui, mulheres aqui, que vão ajudar a comprar famílias que são escravas lá no não sei aonde, no Paquistão. E sabe o que vai acontecer? Você nunca vai estar com eles aqui na terra, mas lá na Nova Jerusalém vão ser teu vizinho e vão dizer: valeu, hein? Valeu. Valeu. Compaixão, irmãos, é a marca dessa igreja.
Sempre foi a marca dessa igreja. Você que é novo tem que aprender com a gente que é velho. Compaixão. Compaixão. Deus quer usar a sua vida para praticar compaixão. Se coloque de pé. Pegue seu cálice. Pegue seu pão. E eu quero que você diga para Deus assim: Senhor, me usa aí. Ah, eu sou médico. Ah, você vai dar um jeito de atender alguém de graça esse mês, não é possível. Ah, eu sou cirurgião. Você vai operar alguém de graça, não é possível, né? Ah, pastor, eu não sou, eu tenho uma escola lá. Você vai deixar uma criança estudar esse ano de graça lá, não é possível. Vai dar uma bolsa para quem precisa, não é possível. Você vai pegar alguém que não tem nada, uma família que tem nada, vai levar para fazer uma compra bacana de mês. Não é possível. Eu não sei o que você vai fazer, mas Deus vai te usar. Sabe por quê? Porque nós precisamos praticar compaixão. Fomos chamados para isso. Ah, pastor, eu não posso fazer nada, mas eu sei tocar violão. Vamos comigo ali, numa casa de repouso, com o violão embaixo do braço. Chegar para mais idosos, que não cantam louvores há muito tempo, e começar a cantar louvores para eles. Pastor, abre aqui para mim que eu estou meio ruim. Já fiquei velho, já não tenho a mesma mobilidade que eu tinha de 20 anos atrás. Isso é bom ser casado com mulher sábia, né? Olha, irmãos. Anote essa frase no seu... Alguém não recebeu o pão e o cálice? Levanta sua mão aí. Se não recebeu o pão e o cálice, o diácono vai levar até você. Alguém na galeria, lá na galeria tem gente que não recebeu ainda. Vai chegar aí, minha irmã. Mais alguém que não recebeu o pão e o cálice? Levanta a mão e deixa a mão erguida assim para que ele veja. Quem não recebeu, não recebeu. Isso. Mais alguém? Tá tudo beleza? Agora, irmãos, olha aqui. Lá na galeria tem uma jovem lá, né, que não recebeu. Está subindo aí. Mais alguém? Amém? Irmãos, agora, olha aqui. Você está aqui porque Jesus morreu na cruz por você. Amém? Mas um crente praticou compaixão pela sua vida. Algum crente. Em algum momento, algum crente abriu mão da vontade dele para cuidar de você. Me lembro de uma senhora, irmã Edith. Já está na eternidade. Essa senhora, vizinha nossa, na favela onde a gente mora. Favela, comunidade muito pobre do Rio de Janeiro. Muito pobre. Essa senhora descobriu que minha avó era crente batista afastada há 30 anos da igreja. E essa senhora marcou um café da tarde. Eu não me esqueço. Pão com uma mortadela, café com leite e suco do pozinho que suco. Se é da antiga, você lembra do que eu estou falando. E eu, nada de igreja, nunca tive nada, zero. Do meu lado tinha uma Assembleia de Deus, tocava muito, nunca tinha entrado na igreja. E aqueles crentes foram na casa da minha avó, sentaram naquela sala com vermelhão no chão, casa da minha tia. Tinha cadeira para eles, sofá para outros, e a gente sentado no caixote. E aquela irmã Edith começou a cantar um hino, que eu nem lembro qual era o hino. E ela leu a Bíblia. A gente chama isso de célula hoje em dia, né? E quando ela acabou de ler a Bíblia, falou assim: hoje a salvação chegou nessa casa. Minha avó voltou para Jesus. E da minha avó, irmão, se desencadeou dezenas, não, mas dezenas, porque dezenas de pessoas da minha família servem a Jesus depois dela. E eu ia para a igreja, para ser embaixador do rei. E chegava lá, a melhor parte era jogar totó e comer o lanche. E alguém pegava uma lição e estudava com a gente o candidato a ser embaixador do rei. Eu comecei a entender assim: uau, 9 anos de idade. Deus tinha alguma coisa para mim. E a minha avó, ela era batista, mas ela era batista camuflada de pentecostal, porque ela ia nos cultos do fogo das irmãs do coque para pegar a revelação escondida do pastor, porque o pastor dela não deixava ela ir buscar a revelação. E a minha avó me levava junto, com a minha tia e meus primos. E eu queria jogar bola na frente da igreja, mas não podia, tinha que entrar para orar sábado de manhã, nas consagrações. Porque tem, você é presbiteriano, né? Mas tem uns irmãozinhos lá que vai escondido, eu tenho certeza que vai. Tudo escondido. E aí, irmão, sabe o que é engraçado? Toda irmã me entregava uma profecia. As irmãs do coque. Eis que vejo você pregando. Não tem como. Eis que vejo você voando o oceano. Só se eu for mecânico de avião. E nem sei como é que faz um emprego desse. Eis que vejo você batizando pessoas. Eu era 10 anos de idade, irmão. Alguém praticou compaixão há 36 anos atrás. E hoje eu cheguei aqui. Você vai praticar compaixão sobre alguém que você não sabe o que vai ser essa colheita. Você só vai lançar a semente. Mas daqui a 30 anos,
essa semente que você lançou pode estar dando muitos frutos no poder do nome de Jesus. Pegue o pão e o cálice. Faça um voto com Deus. Diga assim: Senhor, eu quero praticar compaixão. Eu quero. Eu não sei como, não sei de que jeito, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou, nesse mês, praticar compaixão, em nome de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto para você orar ao Senhor. Você vai orar ao Senhor. Você vai orar ao Senhor. 1 minuto. Você vai orar ao Senhor, sozinho. Vai dizer: Deus, e eu não quero que você dê dinheiro não, tá, irmão? Porque é o mais fácil, tá? Você vai no banco, saca e dá. Não é isso não. Envolva-se com um ato de compaixão. Em nome de Jesus. Orou o Senhor? Erga o pão. Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, em memória ao Senhor Jesus. Comamos o pão nesse momento. De semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice dizendo: é uma nova aliança no meu sangue. Feche seus olhos agora. Senhor, em nome de Jesus, fazemos contigo uma aliança, Pai, que nesses próximos 30 dias, ninguém vai saber, mas o Senhor está vendo. Praticaremos compaixão com quem precisa. Praticaremos bondade aos que necessitam. Usaremos de misericórdia, assim como aquele samaritano, que carregaria sobre ele uma maldição para sempre. Mas o Senhor o honrou em uma parábola, dizendo que ele foi aquele que procedeu com misericórdia. Pai, nós pedimos que possamos proceder com misericórdia aos sofridos e aflitos. Que neste ano de 25 possa ser uma prática no nosso coração, praticarmos compaixão àqueles que estão sofrendo, em nome de Jesus. Se você faz esse voto ao Senhor, diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Jesus pegou o cálice e disse: é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice. Erga sua mão bem alto. Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos, porque a tua bondade nos alcançou, nos seguirá, e levaremos elas a dezenas, centenas, milhares de pessoas em nome de Jesus. A bondade do Senhor que nos encontrou quando estávamos caídos, feridos no caminho, alcançará outros, porque o Senhor é bom e vai nos usar de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vá em paz, declarando que a bondade do Senhor siga você nesse mês de junho, em nome de Jesus.